pessoal, então vamos dar continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre banco de dados MySQL com PHP, tá? Existem outros bancos de dados, porém a gente vai trabalhar, abordar aqui MySQL. É, Vamos direto ao ponto. Eu instalei aqui o VS Code, né? Porque eu estava utilizando o editor que o servidor Laragon dispõe, mas não é tão interessante, tendo em vista que a maioria das pessoas utilizam VS Code. Então, eu vou no terminal. Estou dentro aqui do meu diretório da aula. Vou abrir com o VS Code. Deixa eu fechar novamente aqui e abrir. Provavelmente ele ainda não atualizou. Agora ele vai atualizar. Vou abrir com o VS Code. Não está abrindo. Agora vamos abrir aqui mesmo então. Não está reconhecendo. Abrir pasta. A gente vai aqui. Unidade C, Laragon, www.mysql e abrimos a nossa pasta aqui. Que tinha conexão. Eu vou apagar, vou deletar ele e a gente vai para uma estrutura que eu fiz aqui no ScaleDraw. Eu deletar isso aqui, subir permanentemente, ok, aqui. Vamos aqui no ScaleDraw e eu tenho essa estrutura aqui básica que a gente vai entender ela agora, tá? Como é que vai funcionar? O nosso banco, como dito, é o MySQL, né? E um banco de dados ele pode ter, né, um sistema de banco de dados. Vou deixar só a tela aqui para a gente focar só no que é para ser focado, né? O banco de dados MySQL ele pode ter vários outros bancos de dados, tá? Dentro dele, e nesses bancos de dados a gente pode ter várias tabelas. No nosso a gente tem um banco de dados MySQL chamado estudo, e a gente vai ter uma tabela que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Chamada pessoas. Eu já tenho ela criada aqui, mas eu vou apagar, vou excluir ela aqui, tá? Já só o banco. Então a gente vai criar uma tabela e essa tabela vai ter esses campos aqui. E através dessa tabela com os campos nós vamos utilizar algumas ações para realizar a tão famosa operação de CRUD, né? Que é o Create, Read, Update e Delete. E aqui tem algumas informações que a gente vai utilizar no PHP, que nada mais é do que SQL mesmo, né? Então é interessante, se você não sabe ainda estudar SQL, pelo menos o básico de SQL, porque vai lhe ajudar muito aí na caminhada. Então, passando por essa parte, a gente vai entender como é que vai ser a estrutura do nosso diretório. A gente vai ter um arquivo de conexão, onde vai estar apenas as informações de conexão com o banco. A gente vai ter um arquivo para realizar a operação de create, um arquivo para realizar a operação de read, outro de update e outro para delete. Em cada arquivo desse a gente vai usar essa estrutura de código. Uma variável SQL que vai receber a SQL referente à operação, a ação, né, que vai executar de fato a SQL, e fechamento da conexão com close, tá? Então, nesse momento a gente vai criar aqui no nosso diretório alguns arquivos chamados conexão.php, outro chamado create.php, um chamado de read.php, update e delete.php, tá? Então, primeiro ponto é a gente criar a conexão PHP. Por quê? Porque ela vai ser chamada por cada um desses arquivos. Então, ela vai estar aqui separada, mas sempre que a gente precisar realizar alguma ação que envolva manipulação do banco de dados, a gente vai ter que chamar esse arquivo de conexão, tá?
Então, para conectar, bem simples, abrimos aqui nosso arquivo PHP conexão. Dentro dele informamos que vai ser o arquivo PHP. E aqui a gente vai criar aqui o nosso arquivo de conexão com MySQL, tá? A gente vai colocar aqui o nosso servidor, nome do usuário, senha e banco de dados. Então a estrutura é basicamente essa daqui. Vai colocar localhost, nome do meu usuário root, a minha senha em branco e o meu banco de dados vai ser estudo. E aqui a gente vai colocar aqui basicamente isso aqui, ó. Meu Copilot está insistindo em me ajudar, então eu vou deixar ele me ajudando e vou explicar para vocês aqui. A gente tem. Deixa eu só. Copilot mais atrapalha do que ajuda aqui nesse caso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, beleza. Então aqui ele verifica se a conexão teve erro, ele vai mostrar o erro para a gente, tá? Caso não tenha, ela passa. Então, para verificar isso aqui, a gente vai aqui, MySQL, vai listar os arquivos, conexão, conectado com sucesso. Eu não quero exibir nada, tá? Porque eu poderia aqui colocar um else e conexão efetuada com sucesso para exibir aqui. Então, tá conectado, mas eu não quero. Então, deixa só até o if, tá? Então, feito isso, a gente tem aqui nosso arquivo de conexão criado e a gente vai agora fazer o processo de criação de tabela. Aqui, com o meu gerenciador de banco de dados, eu tenho o meu banco de dados já criado, criei na aula anterior. Se eu atualizar, eu não vou ter nada aqui, tá? Nenhuma tabela. Vou criar uma nova tabela chamada pessoas. E dentro dessa tabela a gente vai ter alguns campos. ID, vou criando aqui. E a gente vai colocando as propriedades. Nome, telefone e e-mail. Nada muito extenso, para a gente não ficar tão longo nessa aula, tá? Não quero permitir nu nenhum desses campos. Então tem que ter informação, se nenhum pode vir vazio. O nome, né? O ID, ele tem que ser do formato int, que é inteiro. Auto-incremente, tá? E ele vai receber um index de chave primário. Então, esse campo aqui, ele vai ser preenchido automaticamente de forma crescente, né? Incrementando automaticamente o último valor mais um. Então, por exemplo, inserir um registro, vai pegar, por exemplo, 10. O próximo registro vai ter que ser 11 e assim sucessivamente, tá? O nome, ele é do tipo Varchar, recebe 50 de tamanho. O telefone, eu vou colocar Varchar também. Vai receber 50, mas você pode tratar isso aqui. E e-mail, também eu quero Varchar. Vai ter caracteres especiais e tudo mais. Deixa 50 também. Feito isso, tá salvo, tá? E a gente vai fazer a, a primeira ação nesse vídeo, que é a ação de cadastro de informações. Então a gente vai aqui para o arquivo create. A gente vai pegar aqui o PHP. A gente vai colocar o include ons, tá? Conexão.php. Então, feito isso, se a gente for aqui no nosso navegador e chamar aqui create, a gente vai ter então, um arquivo em branco porque a gente não executou nada. Agora a gente vai fazer o nosso
SQL que vai receber é, o nosso comando de inserir no banco de dados, né? Que nada mais é do que um comando SQL. Se você ainda não sabe, você procura na internet, é interessante você entender sobre SQL antes de começar a fazer todo esse processo. Mas antes de eu dar continuidade aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, pode deixar o comentário. E qualquer comentário é bem-vindo, tá? Então, voltando aqui, a gente vai inserir, tá? E para inserir aqui no nosso ScaleDraw, a gente tem aqui create o comando insert into, tá? O nome da tabela, os campos, values e os valores que nós queremos inserir. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui maiúsculo, insert into pessoas, tá? A estrutura segue essa forma aqui, tá? Então, não precisa colocar aqui entre aspas, não precisa colocar o ID, porque o ID ele é colocado automaticamente, como dito anteriormente. Idade não, tá? Nome, telefone e e-mail. E os valores eu posso colocar em variável aqui, os valores que vai receber. Eu posso colocar diretamente aqui é, os valores que eu quero, tá? Então, nome, e-mail, telefone, nome vai ser Alisson, meu nome, o meu telefone vai ser colocar isso aqui e meu e-mail vai ser, tá? Vá com calma. Aqui, insert, into pessoas, nome, ah, certinho, tudo bonitinho aqui, tá vendo que tá inspected. Coloquei algum acento errado? Não coloquei nada errado, não. Beleza. Feito isso, vamos executar aqui nosso script. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar assim. Vou colocar simples. Colocamos as barras duplas quando é variável, tá? Como não é, colocamos aspas simples. Já recebe o valor. Se fosse variável, a gente colocava aspas duplas. Então, fazendo isso, não exibiu nada. Porém, se a gente for aqui na nossa tabela e mandar mostrar os dados, ainda não tem nada. Por quê? Porque nós colocamos aqui o comando, mas não mandamos executar. E para executar, a gente vai chamar aqui da conexão, tá? A variável com. Então, feito isso, a gente vai pegar com query, tá? Que vai receber o nosso comando SQL que está dentro da variável SQL. Por si só, isso aqui já funcionaria se eu executasse o meu script. Mas aí eu quero exibir na tela que o registro foi é, inserido com sucesso. Então aqui eu coloco if, tá? Exatamente dessa forma. E aí eu coloco aqui um eco aqui e digo que o registro foi inserido com sucesso na tabela pessoas. E se eu quiser fazer a exibição de algo contrário, eu dou um eco, tá? Justamente desse jeito aqui, eco erro, concateno com
a minha query. Aqui ele vai exibir essa query e abaixo vai mostrar o erro da inserção, né? Porque não inseriu. Então, feito isso, esse script ele já deve funcionar inserindo esses dados no banco de dados. Então, se eu executar aqui, ele vai me dizer aqui, ó, o registro foi inserido com sucesso na tabela pessoas. Se a gente for aqui no gerenciador do banco de dados, mandar atualizar, tá aqui o ID 1 automaticamente, Alisson Rafael, tá? Se eu executar novamente, ele vai inserir com o ID 2 mais os mesmos dados, mas não vai ser o caso, porque a gente vai agora fazer um exemplo com variáveis, tá? Então, se isso aqui tivesse vindo de um formulário, você iria utilizar desse jeito aqui, ó. É, algo com nome, com post nome, telefone e e-mail, mas aí não vai ser o caso, tá? Não tá vindo de formulário. A gente vai colocar aqui nome Maria o Doce, é um nome. A gente vai colocar um telefone e um e-mail. Meu copilot aqui tá me ajudando. E ao invés daqui, ó, a gente vai usar agora as aspas duplas, porque aí a gente vai conseguir colocar a variável aqui. Então, nome, telefone e o e-mail, tá? Com isso a gente tem o, melhor dizendo, não pega aspas duplas, pega simples, tá? Ou a gente pode colocar só a variável, desse jeito aqui, bem mais limpo. Eu prefiro assim. Então, desse jeito a gente tem esses dados aqui da Maria do Doce para ser cadastrado no nosso banco de dados. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai executar e deu erro aqui porque ele disse que tem um erro de sintaxe. Vamos voltar aqui e corrigir, né? Vamos colocar aqui desse jeito. Ver se ele aceita assim. Testar. Agora vai. O registro foi inserido com sucesso. Então fica aqui um adendo. Coloca entre aspas simples, tá? Mesmo sendo variável. E se a gente for aqui no banco de dados e mandar atualizar, tá aqui a Maria do Doce e o ID auto incrementa, ele já veio na posição 2. Então, é, é basicamente isso. Ah, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem outros, tá? Que vai ter o update e na verdade vai ser a sequência da seguinte forma: criação, a leitura, o update e o delete. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal, deixe seu comentário, fortalece aí para o canal crescer e até breve. Muito obrigado.